Vamos para Brasília? Vamos. Bora! Que gramado é esse, hein? Tava ruim o gramado. Teve um show no Mané Garrincha aí, estão todas as marcas ainda. E Flamengo e Santos se enfrentaram lá, o Pedro abriu o placar. Aí o Santos conseguiu uma virada importante, hein, Elton? Primeiro com o Nonato, depois com o Joaquim. A gente tá falando de um Santos e a gente falava aqui ontem, né? O Flamengo é favorito, conhece bem esse estádio. O Santos é um time que fora de casa é muito instável. Continua sendo durante o jogo, mas foi um time com muito mais atitude, né? É estranho falar em atitude quando você trata de um futebol de alto rendimento, mas foi um time que precisava de um pouco mais de técnica, além da técnica, né, para conseguir vencer um jogo importantíssimo. A segunda derrota do Flamengo com o Tite. Tinha 2 vitórias, aí perdeu para o Grêmio, agora perdeu para o Santos também, então aproveitamento de 50%, 6 gols marcados, 5 sofridos. E ele faz uma substituição, ele sai com o Luiz Araújo, né, do lado direito do ataque, e ele faz uma substituição que causou estranhamento, que foi a entrada no lugar do Arrascaeta, do Rodrigo Caio, o zagueiro que não jogava há muito tempo, né, desde maio. E aí ele entra, faz essa modificação um pouco por causa da expulsão do Gerson, que mudou um pouco a cara do jogo, né? E foi um jogo até confuso, porque teve também o Bruno Henrique ali em rusgas com a torcida tirou uma garrafa de água no árbitro, né? Foi uma confusão no final, mas acabou sendo um Flamengo dessa instabilidade com o Tite. É um Flamengo organizado, é um time que é padrão do Tite, né, de ser uma equipe equilibrada. Mesmo com essas mudanças, o time manteve essa formação, né, com essa linha de 4, sempre 2 volantes fazendo a saída por dentro, abrindo 2 pontas, um Arrascaeta jogando um pouco mais por dentro e uma referência na frente. O Pedro acabou fazendo 1-0, mas foi um time que mostrou de novo instabilidade defensiva. Tem sido um problema constante dos técnicos que assumem o Flamengo em fazer o time ser equilibrado sem a bola. É bem verdade que o Santos achou um golaço, né? O chute da entrada da área do Joaquim. E aí faltou também encurtar um espaço, né, para poder diminuir a possibilidade de um chute ali na entrada da área. Mas é um Flamengo que o Tite herdou esse time com esses problemas e ainda não conseguiu corrigir a tempo do time, quem sabe, né, engrenar até ensaiou com essas 2 primeiras vitórias, ensaiou se aproximar do líder do campeonato, mas voltou a ser aquele Flamengo de instabilidade. Uma instabilidade que o Santos vive também, e é natural de um time que está brigando contra o rebaixamento, mas é um time que mostrou que está, voltando a ter aquela rota positiva de 4 ou 5 rodadas atrás. Conseguiu ultrapassar aquela história do 7-1 contra o Internacional. 7-1. Muita gente falava, vai abalar psicologicamente o Peixe. Conseguiu sair pelo jeito. E a gente está falando de um time que vinha de uma recuperação interessante dentro do campeonato, saiu da zona do rebaixamento, coincidentemente ali com a mudança aí, e o técnico interino, que agora é o técnico efetivo, né? O Fernandes fazendo o time melhorar bastante, caiu numa oscilação natural de um time que tem um desequilíbrio de elenco e agora vai respirando e se distanciando. Ainda é uma luta contra o rebaixamento. Aí não dá para descartar o Santos nessa briga até o final. Mas é um time que não se postulou como aqueles como América e Coritiba, que afundaram dentro da zona do rebaixamento e não conseguiram sair mais. O Santos já entrou e saiu algumas vezes e é um time que mostra que está dentro da briga, né? Mas dentro da briga de uma forma positiva, de um time que não se abateu com essa goleada e que tem condições de permanecer na Série A. O Santos nunca foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos reage no campeonato e o Flamengo agora assume que a briga é por Libertadores. Essa é a disputa do Flamengo. Outros objetivos importantes também. Vitória. O Flamengo perdeu os 3 pontos e a cabeça durante o jogo contra o Santos no Mané Garrincha. Um lance tem uma capacidade de mudar a partida. Vimos Gerson ser o responsável por essa jogada, depois Bruno Henrique mostrou certa instabilidade. A gente busca uma estabilidade dentro do jogo e uma estabilidade de uma partida para outra. O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não é a culpa, não tem herói, não tem vilão nessa história. Não tem. Tem todos os responsáveis, o trabalho ali é gerido enquanto equipe e eu tenho a minha responsabilidade, sim.
Apesar do favoritismo rubro-negro, foi o Santos que começou atacando. Nonato levou perigo com um chute de fora da área. Depois, Joaquim viu a bola passar por Rossi, mas errou o alvo. Guardem estes dois nomes. Eles ainda vão aparecer. O Flamengo começou a atacar, sem muito perigo. Até que em cobrança de escanteio, a bola desviou em Lucas Braga e sobrou para Pedro empurrar para o fundo da rede. 1-0 Flamengo. Por alguns centímetros, o time de Tite não ampliou a vantagem. Ayrton Lucas soltou o pé de fora da área. João Paulo só conseguiu acompanhar a trajetória com os olhos e viu o travessão fazer o seu trabalho. O Peixe não recuou no momento de seu adversário. Conseguiu empatar 12 minutos depois de sofrer o gol de Pedro. Lembra da primeira finalização? Então, Nonato agora acertou o alvo e deixou tudo igual. Este foi o lance que pode ter definido o andamento da partida. Rafael Klein foi analisar no VAR a chegada de Gerson e Furt. O árbitro retirou o cartão amarelo e puxou o vermelho do bolso. Time que perde Gerson, né? Um jogador do alto nível que ele tem. Um jogador que junto com Arrascaeta e Thiago Maia no meio de campo, realmente qualquer equipe sente, né, a perda. E nós procuramos explorar em cima disso. Com um a menos, os cariocas perderam o ritmo que estavam impondo. Mesmo assim, o perigo criado pelas duas equipes era praticamente o mesmo. Nem Rossi nem João Paulo trabalharam muito. Em uma das jogadas, sem muita efetividade, a bola sobrou nos pés de Joaquim. O zagueiro que teve a chance de deixar o Peixe à frente do placar no primeiro tempo, desta vez não perdoou. Com o pé foi certeiro. Mal sabe o torcedor que Joaquim, o cara do gol da vitória, quase ficou no vestiário. Os caras estavam muito sobrecarregados, estavam com muito medo de perder o Joaquim hoje. Primeiro tempo ele pôs a mão na coxa, eu pensei até em... Ele falou que não era nada, era mais no glúteo dele. No intervalo fui nele. O tempo se esgotava na mesma medida em que a paciência de alguns flamenguistas. O que estava complicado piorou depois que Bruno Henrique não aceitou levar esse rolinho aí de Soteldo. Mais uma expulsão. O destempero refletiu para as arquibancadas. Na tentativa de esfriar um pouco as coisas, os torcedores começaram a jogar garrafas d'água no gramado. Rodrigo Caio mostrou reflexo, a garrafinha quase atingiu o rosto do zagueiro. Vitória muito importante que deixou o Santos respirar um pouco mais aliviado na tabela do Campeonato Brasileiro. O Peixe chegou a 37 pontos, 5 a mais que o Goiás, 17º colocado. Vencer o Flamengo fora de casa, mesmo que no Mané Garrincha, é uma tarefa bastante complicada. Marcelo Fernandes sabe disso e destacou uma qualidade que o Santos teve ontem ao conquistar os 3 pontos. Nossa equipe só vai conseguir os resultados que precisa se nós tivermos a intensidade que estamos tendo e competir como a gente está competindo. Se não tiver isso, nem intensidade, nem competir, os adversários, com qualquer time do brasileiro, nós não iremos ganhar. Foi isso com o Internacional lá, entramos mole no jogo, tomamos 1, 2 e a equipe não reagiu. Não pode ter isso. E o espelho para essa partida de hoje foi o jogo do Palmeiras. Sabíamos que ia enfrentar uma grande equipe, sabíamos que ia ser pressionado em certas horas, mas estudamos bem e fizemos aquilo que era necessário. Mesmo com 7 pontos nos últimos 3 jogos, Marcelo Fernandes sabe que o objetivo ainda não foi conquistado. Ele agradeceu à torcida, claro, pelo apoio, mas sabe que ainda faltam algumas rodadas. A gente sabe a responsabilidade que está em nossas mãos. Sabe, eu sou da cidade, são 112 anos de um clube que a gente se dedica exclusivamente para ele. E, cara, eu só estou feliz pelo Santos, de minha parte é isso. Pelo Santos, por esses jogadores, por essa torcida, cara, que eu só posso agradecer por tudo que eles fazem pela gente. Volto a dizer, não conseguimos nada. É pezinho no chão, trabalhar muito, que temos jogos dificílimos pela frente, a começar do Cuiabá segunda-feira. O Peixe ficou mais perto de seu objetivo, enquanto o Flamengo se distanciou um pouco do seu. A fase de grupos da Libertadores é onde o rubro-negro quer estar ao final do Campeonato Brasileiro. Com a segunda derrota consecutiva de Tite, agora o clube carioca está na 6ª colocação, ou seja, na pré-Libertadores. Mas a situação ainda não é nada alarmante. A 2 pontos do G4, o Flamengo tem um jogo a menos que Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. O objetivo é a classificação da Libertadores direta, como foi desde o início, coerentemente falando. Esse é o nosso objetivo. E administrar situações adversas, os erros, as instabilidades e fazer de cada jogo a nossa performance melhor. É isso aí, rapaziada. Essas foram as últimas notícias do Flamengo, tudo sobre essa derrota do Flamengo para o Santos, sobre o nosso distanciamento
da corrida pelo título, galera. Antes de mais nada, galera, queria pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixem um like, ative o sininho para receber notificação. Sua presença é muito importante para o crescimento do canal. Dá essa força pra gente. Obrigado por tudo, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Que 2024 seja melhor do que esse ano. Poxa, 7 títulos disputados, nenhum título conquistado. E pelo visto, se nós não abrirmos nossos olhos, nem na Libertadores o Flamengo vai estar em 2024, galera. Antes de mais nada, um abraço. Valeu. Tamo junto.